para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aleluias. Amados, eu quero falar um pouquinho hoje como eram as orações da igreja primitiva. A igreja no tempo de Paulo, de Silas, de Barnabé, de Pedro, os apóstolos, né? A igreja dos primeiros caminhar ali no primeiro século de Cristo, os anos 30, né, aos anos 40 ali da época cristã. E a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 12, onde nós podemos nos basear e tirar algumas recomendações para nós hoje como igreja. Diz assim o versículo 1: Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Este versículo, 5, capítulo 12, versículo 5, né, a parte B. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, podemos tirar aqui algumas lições para nós. Podemos ver que havia ali um fervor, né, do Espírito Santo na igreja, que o levavam a orar a Deus. Eles eram ferventes em oração e havia ali um fervor da fé daquele povo, dos primeiros cristãos ali na igreja primitiva, né? E o fervor adquirido da palavra de Deus. Eles eram pessoas genuínas, eles não tinham como nós hoje as facilidades que nós temos de pregadores, ensinos, da própria palavra escrita, né? Eles não tinham isso, mas eles tinham o Espírito Santo de Deus, eles tinham a fé e eles ouviam as orações dos apóstolos e ali eles se reuniam como igreja e oravam com bastante fervor. Aleluias. Glória a Deus, né? Nós podemos ter outros textos, né? Somente Atos capítulo 2, versículo 42, né? Eles tinham as coisas em comum e eles oravam, né? A oração deles eram tida como um sentido num sentido único. E eles tinham os propósitos das orações e eles alcançavam os seus objetivos, porque Deus ouvia a oração. Mas uma das características deles é que eles eram unânimes em oração. Eles eram unânimes e
E essa unanimidade deles agradava a Deus. E eles também eram unânimes porque ali eles produziam força naquela unidade, né, do bem comum, na concordância que eles tinham para estar orando. E eles também eram unânimes para neutralizar as obras de Satanás. Eles guerreavam na oração, repreendia as forças malignas. Assim, Pedro foi liberto da prisão. Aleluias, glória a Deus. Queridos, eles também eram constantes. É uma das coisas que nós temos que aprender, né? A perseverar em oração, né? A Bíblia, ela nos exorta a isto, a sermos perseverantes. O próprio livro de Tiago, ele nos ensina a orar sem cessar, orar em espírito. Então, é uma constância na oração. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que nós não podemos recuar. A palavra de Deus diz que se o justo recuar, minha alma não tem prazer nele. Né? Deixar de ser constante, se recuar, se acovardar, né? Não querer mais perseverar na oração. E eles colhiam os frutos daquilo que eles plantaram. As orações eram respondidas. Aleluias. Glória a Deus, que a nossa igreja precisa de orar mais. Nós precisamos orar mais, né? Outra coisa da igreja primitiva é que eles eram orações com muita fé, orações de fé, né? Fé na firmeza da pessoa de Deus. Deus proverá, Deus está ouvindo as nossas orações e Deus vai responder. Na hora certa, Deus vai responder. Eles também tinham a fé firmada na palavra de Cristo, naquilo que eles ouviram de Cristo, nas palavras que Cristo deixou através dos apóstolos que foram transmitidas a eles. Eles tinham fé na palavra de Cristo, né, que Deus ele estaria com eles em todo momento e que ele também enviaria o Espírito Santo. Então eles tinham o poder do Espírito Santo nas suas orações, porque para nós hoje, né, como eu disse, há mais facilidades, mas para eles na época necessitava muito da ajuda do Espírito Santo, porque não tinha a palavra escrita como nós temos hoje no Novo Testamento, mas ali a igreja primitiva, eles perseveravam na palavra dos apóstolos, aquilo que eles aprendiam dos apóstolos. Glória a Deus. E uma das coisas da igreja primitiva também, uma das características é que eram frutíferas. O fruto das respostas das suas orações eram garantidas por Deus. Deus respondia às orações da igreja primitiva. Paulo e Silas também, quando esteve na prisão, a igreja orava e as correntes se quebraram diante do louvor, da adoração de Paulo e Silas ali no cárcere. Então, queridos, o que nós precisamos é entender que a igreja primitiva nos deixou um legado muito importante para nós vivermos nos dias de hoje. O fruto, né, das operações sobrenaturais, daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles estavam orando, onde que o próprio Pedro, né, a palavra diz que ele apareceu na igreja e eles não acreditaram quando viram que era Pedro, pensaram que era um anjo, mas Pedro estava ali, né, presente. Por quê? Porque Deus ouviu a oração da igreja. E o fruto que assombrava o inferno, né, ao ponto de as correntes ser quebradas e serem soltos aqueles que estavam presos, literalmente presos, né? O inferno estremecia e alegravam os céus, e os anjos do Senhor participavam de toda essa festa, abençoando a igreja. Glória a Deus. Nós temos que nos dedicar mais à oração.
precisamos dedicar mais oração, porque Deus está nos ouvindo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, te pedindo para que o Senhor levante na tua igreja o desejo de orar, para que eles possam, assim como a igreja primitiva, Senhor, conseguir os frutos merecidos através da oração. E o Senhor possa responder cada uma das nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus nos guarde, Deus nos ajude. Amanhã tem mais, se Deus quiser.